Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia, pesquisador do CTC Comigo na área de pastagem. E o tema da nossa entrevista será Promotores de Crescimento para Pastagens. Hamilton, eu vi você lá na Tecnoshow, que correria que você tava, cara, tudo bem? Tudo bem, Divino, muito obrigado pelo convite, é sempre uma grande satisfação participar desse programa, que contribui muito, né, para os nossos produtores da região, e com o seu podcast tem atingido o Brasil inteiro. Cara, foi uma correria, viu, foi muito bom, mas foi muito intensa a Tecnoshow. Então, me conta, o que você conversou com os pecuaristas lá? Falamos muito de capim, de pastagem, de opções de forrageiras, de manejo. Foi muito bom, foi bem dinâmico. E a gente sempre volta com muita informação na bagagem, né, Divino? Eu costumo falar que esses eventos, essas oportunidades, não é só a gente que leva informação, a gente troca muita informação, a gente aprende muito com o produtor também. Porque, na verdade, eles estão vivendo a escola no campo, né? Estão aprendendo no dia a dia, cada dia acontece uma coisa diferente, e a gente vai conversando, trocando ideia, e sempre a gente aprende muito com eles também. E o pessoal estava com saudade, né, Hamilton? Pois é, Divino, 2 anos sem feira, e para mim foi bem especial, que foi a minha primeira feira, né? Que quando eu cheguei em Rio Verde, eu cheguei logo após uma feira, e na sequência veio os 2 anos de pandemia e todo ano eu me preparava e vai ser esse ano e não dava e esse ano deu certo. Que legal, Consegui estrear com o pé direito na Tecnoshow. Que bacana, parabéns. Ô Hamilton, me conta, como é que, no geral, como é que está a situação das pastagens no Brasil? Então, Divino, a gente tem observado uma melhoria, mas a gente ainda está muito aquém do nosso potencial produtivo das pastagens. Nos últimos 20 anos a gente vê aí redução na área total de pastagens, aumento de produtividade, então isso é indicativo que está melhorando o sistema de produção. Parte da redução dessas áreas se deve ao avanço, né, das áreas de agricultura, expansão das áreas de lavoura, mas a gente ainda tem muita área de pastagem degradada, então estima-se que a gente ainda tem aproximadamente 80 milhões de hectares de pastagem com algum estágio de degradação, sendo que a gente tem aproximadamente 170 milhões de hectares de pastagem. Ainda tem uma grande área a se trabalhar, né? Então a gente vem no ritmo aí, a média dos últimos 20 anos, cerca de 2 milhões de hectares que foram recuperados e passaram a se tornar mais produtivos. Então, no ritmo que a gente está, ainda tem muito a trabalhar em cima das pastagens. Mas a gente tem tecnologia, tem conhecimento para melhorar isso. Depende muito do querer do produtor e no bom planejamento. Ô Hamilton, a semana passada eu estava conversando com um produtor, um pecuarista, e ele estava contando de uma área que ele estava olhando para comprar. E ele falou, olha, lá os pastos têm 30 anos que não se faz nada, não põe calcário, não faz nada. Por que isso ainda acontece, Hamilton? A gente observa aí que o gado muitas vezes vai lá e come tudo e rapa tudo e fica aquele pastinho mirrado e o produtor ainda às vezes tem essa teimosia. Por que não muda? Divino, essa é uma questão cultural, não é? Primeiro que o pasto, infelizmente, a maioria dos produtores não enxergam o pasto como uma cultura. No passado, os custos da pecuária, eles eram muito baixos
bem no passado, no início da atividade, utilizava-se pastos nativos, então pastos que se regeneravam fácil. Tem a questão também da forma que era explorada, menores taxas de lotação. Só que hoje, com a pressão que a gente tem, com os custos de produção, não dá mais para manter um sistema nesse formato. Esse tipo de sistema, esse produtor ele está condenado a sair da atividade em poucos anos, porque quem trabalha assim na pecuária, daqui uns dias já não paga mais a conta, né? Porque de onde se tira e não se repõe, uma hora vai faltar e uma hora a conta chega. Então, infelizmente, é uma questão cultural. A maioria dos pecuaristas não reconhecem o pasto como uma cultura. Porém, os que já têm esse entendimento têm se destacado e têm faturado muito mais em relação a essa pecuária extrativista. Essa pecuária extrativista ela já não se mantém mais por muito tempo. Então essa pecuária extensiva, ela está com os dias contados? Tá sim, Divino. Todo evento que a gente vai ver os consultores, grandes consultores da área, todo mundo está muito preocupado com números. Se você conversar com qualquer... você que conversa muito com o pessoal do meio, entrevista bastante gente, se você perguntar para qualquer produtor de soja, de milho, quantas sacas ele produziu naquela safra, quantas sacas custou produzir aquilo, custo de produção, ele tem esse número na ponta da língua. Se você perguntar para um pecuarista quantos arroba ele está produzindo, ou o custo dessa arroba, a maioria não sabe te responder. Então, quem trabalha sem conhecer esses números, você trabalha no escuro. E aí é complicado, você está sujeito demais às variações de mercado e a ter surpresas. Às vezes você acha que está indo bem, mas na verdade não está tão bem. Então, esse modelo de sistema de produção, ele não se sustenta mais por muito tempo. Muita gente às vezes se empolga com o preço da arroba, né? Às vezes o leite sobe um pouquinho também, empolga com o valor do leite e tal, mas não vê o custo que sobe ao mesmo tempo, né? É verdade. Na maioria das vezes sobe o preço da arroba, mas exemplos que a gente teve nos últimos anos, subiu muito o custo de produção também, sobe a reposição também, né? Então, para aquele pecuarista que ele faz recria e engorda, sempre que sobe o preço da arroba, sobe a reposição. Então, a margem, ela continua sendo estreita. Hamilton, eu tenho observado, eu não entendo muito da área, lógico, mas eu já observei que parece que a maior parte das pastagens brasileiras é formada por braquiária. Qual é o papel que os capins do gênero braquiária desempenham na pecuária brasileira? As braquiárias, Divino, a gente até brinca que 80% da pecuária brasileira é representada e é pujante do tanto que é por conta das braquiárias e por conta do Nelore. Então, as braquiárias são forrageiras de grande potencial produtivo, né, que se adaptam bem a diversas condições. Quando bem manejadas, respondem muito bem, né, respondem à intensificação, têm um bom valor nutritivo, mas também elas sentem menos e aceitam mais desaforo do que os pânicos, por exemplo, né? Então, a braquiária é a rainha das pastagens, né? É quem impera nas nossas áreas, é de mais fácil manejo, mais flexível ao manejo. Então, eu acredito que por conta disso, são as forrageiras que são mais utilizadas e elas têm um papel importantíssimo na nossa pecuária e também, né, as braquiárias, elas têm dado um suporte muito grande também nos sistemas de integração agropecuária e também para a formação de palhada. Então, essas forrageiras, elas caíram na graça do produtor. Bom, você veio aqui para falar principalmente sobre promotores de crescimento para pastagens. O que são esses promotores? Divino, esses promotores,
tem diversos tipos de promotores, mas, no geral, a gente observa que tem promotores que são à base de micro-organismos, então tem alguns inoculantes microbianos que podem ser aplicados na implantação da pastagem, na semente ou no suco, e que tem um papel fundamental no desenvolvimento da planta, e também aplicado via foliar, e também tem os promotores, né, que a gente costuma chamar, no mercado aí tem bastante, os foliares, que nem sempre são fertilizantes foliares, às vezes tem alguns que têm como objetivo e na sua composição são fornecer alguns nutrientes para a planta, como principalmente micronutrientes, né? Tem alguns que vêm com micronutrientes, macronutrientes, extratos de algas, vitaminas, aminoácidos, então tem para todo gosto. E tem também alguns que são hormônios sintéticos que são produzidos, que são semelhantes a hormônios produzidos pela planta, que é entregue, né, já pronto para a planta para atuar em alguma rota metabólica específica. Esses promotores de crescimento, Hamilton, eles podem substituir a adubação das pastagens? Não, Divino, completamente não, né? Quando a gente pensa do ponto de vista dos inoculantes, né, algumas bactérias, principalmente as do gênero Azospirillum, né, que já tem bastante resultado comprovado para as pastagens, o que acontece é o seguinte, os trabalhos indicam que quando associado com uma dose de nitrogênio, ele pode potencializar a produção da planta. Então, esses promotores de crescimento, bactérias promotoras de crescimento, como o Azospirillum, são produtores de hormônios, né? Então, vai ajudar no desenvolvimento da planta, vai proporcionar melhor crescimento radicular, maior atividade metabólica, melhor atividade fotossintética da planta, e com isso ela se torna mais eficiente em utilizar os recursos para produção, a água, os nutrientes, e além disso, esse micro-organismo específico, ele fixa um pouco de nitrogênio da atmosfera e entrega para a planta. Então, os trabalhos indicam que quando eu associo esses micro-organismos com um sistema de produção de pastagem, com adubação em cobertura de pelo menos 50 quilos de nitrogênio por hectare ano, a produção do pasto ela é semelhante a um sistema no qual eu utilizo 100 quilos de nitrogênio por hectare ano. Então, a gente observa que você utilizando esse tipo de inoculante, você consegue reduzir 50% da dependência do fertilizante químico e manter a produção. Consequentemente, se reduz custo. Hoje a gente tem aí, com essa alta, com essa explosão de preço, a gente tem ureia chegando a R$7.000 a tonelada. Se você pensar que para colocar 50 quilos por hectare ano, você vai ter que utilizar pelo menos 110 quilos de ureia, a gente está falando em mais de R$700 por hectare. Então, para utilizar o inoculante microbiano, o micro-organismo, você vai gastar aproximadamente R$100 numa aplicação, então você vai economizar mais de R$600 para chegar no mesmo resultado de produção de pastagem. E além disso, você vai ter uma melhor condição do sistema radicular da planta, que pode favorecer, inclusive, o crescimento dela na fase de transição água seca, né? Quando a gente pensa em outros promotores de crescimento, como alguns foliares, eles podem também melhorar a eficiência da planta em utilização de alguns nutrientes, né? Pode suprir também a demanda de alguns microminerais, os macro não, porque os macro a planta demanda em maiores quantidades e o ideal é aplicar na base, né? Quando eu falo de macro, eu estou falando principalmente de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, mas os micro, como são demandados em menores quantidades, algumas vezes a gente consegue suprir essa demanda com esses foliares.
E aí, quando a gente utiliza algum produto, algum foliar que tem algum hormônio ali, algum aminoácido, alguma vitamina, se a planta já está bem nutrida, isso entraria como se fosse a cereja do bolo e aumentaria a eficiência dessa planta também. Seria um estímulo, né, para acelerar algum processo na planta e ela ser mais eficiente na utilização, né, dos recursos para crescimento e aumenta a produção. Pode favorecer também a questão de uma situação de estresse, como estresse por seca, falta de água no sistema. Se a planta ela tem um sistema radicular melhor formado, mais profundo, mais robusto, ela vai sofrer menos em um primeiro momento quando falta água no sistema, numa situação de veranico, por exemplo. Bom, tem 2 pontos aí que você colocou que já, assim, eu acho que já dá para animar bastante o produtor. Um deles é a diminuição dos fertilizantes, que nesse momento se torna algo muito relevante, porque tá tudo muito caro, né? Quando acha, né? Quando acha tá caro, tem isso também. E outra coisa é essa questão do estresse, né? Que hoje as chuvas estão muito irregulares, né, Hamilton? Isso sempre é um problema para o produtor e acaba que vira e mexe tem falta de comida para o gado, né? Sem dúvida, Divino. Essa questão da incerteza e instabilidade climática é um desafio muito grande, né? Tanto para a lavoura é maior, mas para a pecuária isso é um problema também, né? E principalmente, às vezes, você tem que fazer um bom planejamento quando você vai investir em pastagem, quando vai investir em adubação, porque além dos preços estarem extremamente altos dos fertilizantes, eu tenho que ter a garantia que eu vou aplicar o fertilizante no momento adequado que a planta vai conseguir utilizar. Então, por exemplo, eu vou aplicar lá um fertilizante nitrogenado e apliquei e fica uma semana sem chover. 60% daquilo ali você vai perder, né? Então, tem que ter água no sistema para a planta conseguir utilizar. Então, a gente precisa de um bom planejamento também. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Hamilton, você citou aí diversas diferenças desses promotores. Eu gostaria que você explicasse qual é a forma de utilização desses promotores. A forma ou as formas, né? Perfeito, Divino. No caso dos promotores de crescimento, das inoculantes microbianas, das bactérias promotoras de crescimento, a gente tem 2 situações que eles podem ser utilizados, né? Então, hoje a gente tem até no mercado associações de bactérias que podem melhorar ainda mais a performance da planta. Então, hoje a gente tem associação do azospirilo com a pseudomonas, que um vai fixar um pouco de nitrogênio, ajudar na produção de alguns fito-hormônios, que vai favorecer o crescimento da planta, enquanto o outro micro-organismo ajuda na questão da solubilização do fósforo que está ali no solo, absorvido nos colóides. Então, pode ser feito na semente, na implantação, tem um resultado bom, né? Pode aumentar até 30% da produção do pasto, né? Crescimento radicular, maior eficiência de utilização da água, e pode ser aplicado também via foliar, né? Após o pastejo. A ideia, quando a gente utiliza um inoculante microbiano, no caso o azospirilo ou a combinação de azospirilo com pseudomonas, quando for aplicar foliar, fazer após um pastejo e quando o pasto estiver rebrotando, né? Então tem que ter área foliar suficiente para a planta absorver, né? E que o micro-organismo consiga atuar na planta. Então, 5 a 7 dias após o pastejo seria o ideal. No caso dos foliares, né, que podem ser os fertilizantes foliares ou outros promotores de crescimento, o recomendado é fazer também nessas condições, após um pastejo. Por que após o pastejo? Porque quando a gente pensa numa situação de manejo do pasto rotacionado,
A ideia é que o produto haja na fase vegetativa da planta em pleno crescimento. Então, após o pastejo, a planta está voltando a lançar novos tecidos, ela precisa ter uma área foliar mínima para conseguir estar em plena atividade fotossintética e ter um período aí de atuação do produto até vir um próximo evento de pastejo. Por exemplo, se você aplicar esse produto perto de um evento de pastejo, apliquei essa semana, daqui 7 dias os animais vão pastejar. A eficiência de atuação do produto, ela não vai ser tão grande, né? Então, é preciso dar um tempo também para a planta conseguir absorver e utilizar esse produto. Bom, mas com tudo que você disse, a impressão que eu tenho é que não é uma decisão tão simples assim de como fazer essas associações. Ele vai precisar de uma assistência técnica, né? E como é que ele vai fazer essa escolha correta desse promotor de crescimento? Excelente, Divino. Inclusive, por conta disso, né, você vê que eu falei um monte de coisa, um monte de opção, e a gente tem muita coisa no mercado hoje, mas, primeiro, se eu quero usar um produto para pastagem, alguma coisa para pastagem, eu tenho que ter alguma comprovação científica de que realmente, né, esse promotor de crescimento, ele traz benefícios para a pastagem. Então, pensando nisso, esse é um dos motivos que a gente tem conduzido no CTC comigo 2 linhas de pesquisas com promotores de crescimento, uma, né, um trabalho que a gente tem feito com os foliares, é até um trabalho que a gente tem uma parceria com o IF Goiano, com o professor Alain, então a gente tem trabalhado alguns tipos de foliares para pastagem, tanto para as braquiárias quanto para os pânicos. A gente tem avaliado em alguns cenários, tanto pensando na pastagem mais intensificada, manejada com adubação e cobertura, quanto para aquela pastagem que não é tão intensificada, que o produtor implantou e não faz a manutenção. E a gente já tem 1 ano que esse trabalho está em campo, e a gente já tem observado que eles se comportam diferentes em função do cenário. Por exemplo, eu tenho produto que para braquiária é fantástico, mas quando a gente vai para o pânico já não tem tanto efeito. Eu tenho promotor de crescimento que quando a maioria, na verdade, quando a planta está bem nutrida, bem adubada, ele tem um efeito de aumentar, potencializar a produção dessa pastagem, mas quando não é feito nada, ele já não tem tanto efeito. Então, a gente tem vários cenários. Então, o ideal é você, primeiro, buscar informações sobre esse promotor de crescimento e saber se realmente você tem validação dele para a pastagem, porque às vezes você tem muito bem definido isso para a soja, para o milho, para algumas culturas graníferas, mas não necessariamente porque ele tem um efeito positivo para essas culturas, ele vai ter um efeito positivo para a forrageira, até porque o objetivo é diferente. Nas culturas graníferas, o teu produto é o grão, então às vezes tem um efeito positivo em enchimento, peso de grão, mas na pastagem, o meu primeiro produto é o pasto, então o animal tem que consumir o pasto para converter em produto. Então, o produto que eu vou utilizar na pastagem, ele tem que aumentar a produção de massa de forragem ou promover na planta algum processo que vai trazer para ela algum benefício, como uma tolerância a alguma condição de estresse, crescimento radicular, melhorar valor nutritivo. Então, é ter a validação de que realmente para a pastagem funciona. O Hamilton, nós temos... E outro trabalho, desculpa, Divino, e outro trabalho que a gente tem conduzindo também, e esse é mais recente, que a gente implantou em parceria com o pessoal da Embrapa Soja, inclusive, são 2 trabalhos grandes que a gente tem, em parceria com o Marco Antônio Nogueira e a Maria Ângela Hungria. A gente tem trabalhado com bactérias promotoras de crescimento, então são vários micro-organismos, né, em combinação, em associação com dose de nitrogênio também, e temos também para pânico e para braquiária, porque a gente acredita, e já tem observado a maioria dos trabalhos, que
o padrão de resposta, a maioria das situações de manejo entre esses dois gêneros é um pouco diferente. Nem sempre o que funciona para a braquiária vai funcionar na mesma proporção para o pânico. Não tem receita de bolo então, né? De jeito nenhum, Divino. Bacana, eu acho que você conseguiu trazer uma luz aí sobre esse assunto. O produtor que tinha dúvidas, com certeza ele já vai estar bem mais esclarecido agora. Quem quiser mais informações, pode conseguir essas informações com você e lá no CTC, ô Hamilton? Divino, pode entrar em contato conosco e eu acho que em breve a gente já vai conseguir ter alguns resultados parciais desses nossos trabalhos, né? Então, esse ano a gente vai ter, como todos os anos, a gente vai ter os nossos workshops de agricultura, que são 2 eventos, um de safra e um de safrinha, e também o nosso workshop de pecuária, e devemos até lá publicar algum resultado parcial dessas pesquisas, talvez até apresentar alguma coisa nos workshops. E à medida que for saindo esses resultados, a gente vai divulgando, né? A gente tem os anuários, que a gente publica os resultados, a gente tem os workshops, que a gente apresenta alguns resultados, e a ideia é justamente difundir as tecnologias e os resultados para levar mais informação e mais segurança ao nosso produtor, ao nosso pecuarista. Bacana, meu amigo. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Divino, eu que agradeço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.